Eu quero que você entenda que existem dois tipos. Primeiro, eu quero que você entenda o termo que nós vamos usar aqui nessa noite, o termo deserto. Todos nós sabemos o que é um deserto. É uma terra seca, sem vegetação praticamente, com difícil estado de sobrevivência. Para você sobreviver, você tem que estar super equipado, preparado, revestido, com muita perseverança, porque é tremendo a situação do deserto. Eu nunca fui. De repente Deus permite que um dia eu vou no deserto. No deserto, eu estou falando desse deserto aí, porque o deserto da vida é onde Deus tem que ensinar. Eu tenho certeza que todos nós já passamos por um deserto, lugar difícil de sobrevivência, ou seja, trazendo para nossas vidas situações difíceis de ser resolvidas. Então eu creio que todos já percebem, quando eu usar esse termo deserto da sua vida, estou referindo a essa situação que é difícil de se resolver, que você esteja vivendo. E existem dois tipos de tentações na nossa vida. Uma tentação causada, uma situação que é causada por nossa livre e espontânea vontade. Existe esse tipo de deserto que nós enfrentamos na nossa vida. Eu vou mostrar para você dentro da Bíblia que isso é verdade. Existe aquele deserto que muitas vezes você está na presença de Deus e você quer que Deus guie os seus caminhos, que Deus guie você pelos caminhos dele. E para isso Deus ordena o Espírito Santo para fazer. Aí eu imagino quando o Espírito Santo vai te guiando, chega num certo lugar e ele vira e diz: meu filho, vira para a esquerda. Ou melhor, para a esquerda. Aí você pega e vira para a esquerda. Mas você vira para a esquerda só no seu pensamento, porque na verdade você ainda é para a direita. Aí quando você pensa que não, mais um passinho à direita de novo. Quando você pensa que não, você está andando para trás. Aí essa situação eu vou deixar bem claro para você. A mensagem do Senhor para você é pura, é direta. Esse deserto que você está enfrentando, se for por desobediência à voz do Espírito Santo, o único caminho para você é voltar atrás e acertar os seus passos com o Senhor. Não tem outro caminho. Se você está enfrentando esse deserto de desobediência, você vai ter que voltar atrás e retroceder na encruzilhada que você abandonou o Espírito Santo e seguiu o lado contrário. E você tem tempo suficiente para já começar a fazer agora. Aleluia. E é tudo dentro do seu coração. Não tem que dar passo de verdade nem nada. É dentro da sua mente. Não tem que levantar a mão, abanar, assinar nem nada. É dentro de você, do seu coração. Mas existe um outro deserto que é o mais adequado. Eu acredito que sim, para a situação que nós estamos enfrentando. Porque pelo que eu estou vendo aqui, todos nós somos servos de Deus e estamos na direção do Espírito Santo. Baseado dentro da Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 1. Só para você entender um pouquinho aí. A palavra do Senhor nos diz que... Deixa eu abrir aqui para mim, fica mais bonito, né? Você não está com pressa não, né? Porque eu não estou. Aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que eu quero dizer para você é que existe um deserto na nossa vida que é colocado, permitido pelo Senhor, que é conduzido pelo Espírito Santo para provar se você é ou se você não é. E é sobre esse deserto que eu quero falar com você um pouquinho nessa noite. Esse deserto que você está na presença do Senhor, vivendo na presença do Senhor, diante da direção do Senhor. E quando você menos espera a situação, a casa desaba, e você passa por um estreito que você não sabe se vai suportar. Agora as coisas é diferente. Não foi você que desobedeceu, não foi você que caçou, não foi você que foi procurar.
Foi o Espírito Santo que te conduziu ao deserto para ser tentado, para ver se você vai ser aprovado. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo, para nós lermos o texto base dessa noite. Em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Segundo Samuel, capítulo 4, versículo 4. Quero toda a sua atenção para nós viajarmos agora diante da palavra do Senhor, para nós extrairmos o melhor para a nossa vida. Em referência à palavra, eu quero convidar você a colocar-se de pé. E preste atenção na palavra do Senhor. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram desde Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E seu nome era Mefibosete. E seu nome era Mefibosete. Amém. Oramos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai. Aqui, Senhor, está, Senhor, os teus jovens, Senhor, as tuas pérolas, Senhor, neste lugar. Deus, no nome de Jesus, ó Pai, eu me coloco, Senhor, diante do trono da tua graça, Senhor, para transmitir, Senhor, para estes jovens, Senhor, aquela palavra que o Senhor quer falar com eles, ó Pai, nessa noite. Deus, no nome de Jesus, eu quero neste momento repreender todo, Senhor, espírito, Senhor, que vai contrariar a tua palavra. Todo espírito, Senhor, perturbador, que vai perturbar a mente agora, eu quero repreender no nome de Jesus. Todo espírito, Senhor, que vai, Senhor, causar contenda, eu repreendo no nome de Jesus. Todo espírito, Senhor, que vai causar, Senhor, fracasso, desânimo, eu repreendo no nome de Jesus. Todo espírito distorcedor da palavra do Senhor, eu repreendo no nome de Jesus. E eu quero, Senhor, que o Espírito Santo abra a mente desses jovens e coloque, Senhor, a tua palavra encaixada, Senhor, dentro da vida deles, para que eles possam, Senhor, viver segundo a tua vontade, Pai. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém. Podemos assentar. Às vezes você já deve ter ouvido falar de Mefibosete. Mefibosete, filho de Jonatas, por sua vez filho de Saul. Todos vocês, por mais que não ouviu falar de Mefibosete, deve ter ouvido falar de Jonatas. Se não ouviu falar de Jonatas, possivelmente ouviu falar de Saul. Só para você entender um pouquinho a história desse jovem, qual a linhagem desse jovem, eu quero que você entenda perfeitamente aquilo que Deus quer dizer para você nessa noite. Saul foi consagrado rei de Israel, mas por desobediência à palavra do Senhor, ele perdeu o seu reinado. Por desobedecer à palavra do Senhor, ele perdeu o seu reinado e foi rejeitado por Deus. Se você quiser, depois em casa, você pode anotar e conferir. Essa história está em 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 8. Saul é rejeitado, depois de ser rei, ele é rejeitado pelo Senhor por desobedecer à voz de Deus. Mas não é sobre ele que eu quero falar mais à frente. Quando ele foi rejeitado, ele tinha um filho por nome de Jonatas. Possivelmente seria o futuro rei de Israel se ele não tivesse desobedecido. Mas como ele desobedeceu, ele perdeu o reinado, ele perdeu a linhagem dele e deixou de ser a linhagem real de pertencer ao rei. Deixou de ser o futuro rei de Israel. Jonatas, por sua vez, perdeu. E Jonatas teve um filho.
por nome de Mefibosete. Para ficar mais fácil, eu estava brincando ali em casa, eu falei assim, vamos dar um nome diferente então para Mefibosete, nome diferente, não, vamos resumir. Bosete, fica mais fácil, de repente você vai lembrar depois, como é que era o nome dele, é Mefibosete, está ótimo, é só você lembrar qual é a passagem que você vai entender direitinho a história. Eu quero que isso fique gravado hoje no seu coração. E Mefibosete, então, filho de Jonas, com 5 anos de idade, seu pai já tinha perdido o reinado perante o Senhor, mas o reinado ainda continuava. Ele ainda continuava reinando, mas o Senhor já tinha o rejeitado como rei. Mas ele continuava reinando, e um certo dia Saul vai para uma guerra junto com Jonatas, e nessa guerra morrem-se os dois. Com 5 anos de idade, Mefibosete perde o seu rei, o seu avô, e perde o seu pai. Coisa que ele não esperava. Coisa que ele não tinha pedido, coisa que ele não desobedeceu à voz do Senhor. Apenas com 5 anos de idade, uma criança em casa, de repente chega a notícia, alvoroça toda a cidade, o rei de Israel morreu. Eu posso observar o desespero, eu posso imaginar aquele desespero tremendo, a casa caiu geral, parou tudo. A situação fica dramática, difícil de acreditar, aquilo não podia ser verdade, era um povo que era direcionado por Deus, o povo de Israel, povo eleito do Senhor Jesus. De repente, morre o rei de Israel. Mas não é sobre o rei que nós queremos falar sobre Mefibosete. A história desse jovem agora começa a mudar, a história dessa criança começa a mudar. E de repente na casa todo mundo se reúne, a notícia chega, aquele desespero total. A sua ama, a sua babá, como você queira, as empregadas da casa que cuidavam daquela criança, olha para ela desesperada e fala, nós temos que salvar essa criança. Essa criança não pode morrer, essa criança é especial. A família dela que nos cuida, que cuida de nós. E de repente passa a mão naquela criança, põe no colo, sai correndo no desespero da situação, porque pensaram, acabou, agora eles vão saquear a cidade, vão matar todo mundo. Porque a primeira coisa que eles faziam era acabar com a linhagem real para não ter sucessor no reino. Eu imagino o desespero total agora daquelas pessoas, pega no colo a ama dele, a babá, pega no colo, sai correndo com aquela criança. Quando de repente tropeça alguma coisa assim, a criança cai no seu colo. E por sorte quebra suas 2 pernas. Situação inusitada, aconteceu tudo, parece que o mundo desabou de uma vez, depois de perder o avô, depois de perder o pai, agora perde a sua perna. Não consegue andar mais, uma criança agora passa a ser carregada. Aí você fala para mim, mas uma perna é simples, a situação não é difícil. Hoje, jogadores de futebol quebram a perna, vai lá, o médico trata e de repente está jogando de novo. Eu particularmente acho para mim um milagre. Mas para esse jovem isso não aconteceu. De repente, pelo desespero, por tudo ter desabado, tudo ter saído do controle, eles não conseguiram colocar no tratamento de uma forma especial nessa criança. E a perna dela não é sarada, ela fica paralítico, diz a palavra do Senhor. Automaticamente eu creio, aqueles ossos, eles devem ter se reconstituído, mas por não ter sido tratado de forma certa, reconstituíram errado. Não andava mais, era paralítico, por causa de uma ferida mal sarada. Eu paro para trazer uma revelação do Espírito Santo para dizer para você nessa noite. As suas feridas têm que ser tratadas com especialista. Não entregue a sua vida na mão de qualquer um. O problema que você está enfrentando, a situação
situação que você está enfrentando, coloque na mão de pessoas certas. Ah, mas eu preciso desabafar, eu preciso contar o meu problema, eu preciso me desabafar com você. Será que essa pessoa é a pessoa indicada para você passar essa situação, para curar a ferida que você está sentindo? Tem essa mensagem para você que por uma ferida mal curada você pode carregar a consequência pelo resto da vida. Por não terem curado os corretos, não ter usado os tratamentos corretos para essa criança, ela ficou paralítica, paraplégica, aleijada, como você quer. Agora eu fico imaginando comigo uma criança da linhagem real, acostumada a sentar na mesa do rei, a comer do bom e do melhor, porque a Bíblia nos fala que quando o povo quis um rei, Deus ordenou que eles tivessem um rei, mas Deus ordenou para o povo: vocês até podem ter um rei, mas o melhor que vocês tiverem, vocês vão levar para o rei. Os melhores empregados serão do rei, as melhores comidas serão do rei, vocês vão ter que dar tudo para o rei, a melhor parte vai ter que ser para o rei. Essa criança acostumada a viver com o melhor na casa do rei, de repente tudo acaba, ela perde seus movimentos da perna, e como se não bastasse, é levada para uma terra estranha, para uma terra chamada Lodebar. Traduzido para a nossa linguagem de hoje seria terra árida, terra seca, deserto. Por ela se situalizar longe de Jerusalém, e como Jerusalém era o centro de todas as coisas naquela época, tudo se voltava para Jerusalém, tudo se via Jerusalém. É denominado como terra do esquecimento. Agora o jovem acostumado a comer na mesa do rei, do bem e do melhor, é levado para uma terra de esquecimento. Agora eu imagino comigo aquela criança com apenas 5 anos de idade, possivelmente já passando para os 6 anos de idade, levanta toda manhã e em vez de ver aquela mesa posta gigantesca com tudo do melhor, agora vê uma mesa tradicional, normal das famílias pequenas. Tudo de melhor iria para os reis, então o pior ficava para o povo. E agora ele tem que se alimentar com essas coisas, as piores coisas. Eu fico imaginando comigo essa criança, lembrando de tudo que passava naquele palácio gigantesco, e agora tendo que se contentar em estar em uma casa bem humilde, sendo carregado pelos outros. Você está entendendo a situação? Você está conseguindo visualizar comigo a situação dessa criança agora? Aí você pode dizer: ah, mas o quê? Uma criança de 5 anos de idade, que culpa tem? Que fardo ela carrega para poder passar por uma situação dessa? De repente, se fosse um marmanjo, um cara grande qualquer, desajeitado, uma coisa assim, aí você poderia entender, mas não, era uma criança de 5 anos de idade. A situação ficou dramática, mas aquela criança, em momento nenhum a Bíblia relata que ela pensou em se matar. Em momento nenhum a Bíblia relata que ela tentou sair deste mundo. Posso eu entender que as situações que nós enfrentamos neste mundo é situações para você enfrentar cara a cara, pegar de frente, não correr do problema, enfrentar a situação, porque Deus está no controle de todas as coisas. Eu não sei qual a área que
você está enfrentando esse deserto de uma área espiritual. De repente alguma coisa que você não previa, que você não pediu, que você está enfrentando agora. Eu quero dizer para você que essa situação é para provar para você, se provar se você é ou se você não é. Se você quer ou você não quer. A Bíblia diz que essa criança, agora nessa terra de esquecimento, abandonada, deixado tudo para trás, eu imagino quão difícil foi para ele aceitar essa situação. Para uma pessoa que é acostumada a viver com pouca coisa, não é difícil. Mas agora, para quem já é acostumado a viver, comer do bem, do melhor, as coisas ficam complicadas. Eu sei por mim que eu não fui criado com muitas coisas e eu admirava muito quando eu chegava na casa de uma pessoa mais rica que tinha um monte de coisa, um monte de fruta posta na mesa, geladeira farta, aquela coisa, chocolate nos potinhos, encostado lá no canto, ninguém comia. Eu falava, meu Deus, um dia eu quero ter uma casa desse jeito. Vim aqui para Portugal e a situação melhorou, graças a Deus. E chegava lá em casa e nunca tinha nada. Você dava vontade de comer, que eu não tinha. Eu falava, mas eu tenho dinheiro, por que eu estou com vontade de comer? Não tem nada. Abria a geladeira, olhava, não tinha nada. Eu falei, meu Deus, eu tenho que comprar alguma coisa. Não tem de comer aqui o que eu quero comer. Eu fiquei observando, falei assim, eu entendi comigo que essas situações você só consegue obter essa fartura se você for criado sabendo que você pode ter aquilo. Se você souber que você pode ter aquilo, você consegue. Desde criança você consegue ter aquilo que você quer. Mas como eu tive o hábito de não ter esse monte de coisa, eu nunca consegui pôr lá em casa. Eu comprava um potinho de chocolate, colocava lá no cantinho. Daí um dia não tinha mais nada. Eu comprava outro, colocava, não tinha mais nada. Eu não dou conta. Então não tem jeito. Se você for criado com aquilo assim, você ainda consegue. Agora se não for, não tem como. Por muitas vezes o vazio que a gente sente, aquela coisa estranha, aquela falta de... aquele algo vazio que você tem, não é por você não ter condições de alcançar aquilo. Muitas vezes é por você não ter aprendido ainda que todos os seus vazios podem ser completados com a presença do Espírito Santo. Aleluia! Se você crescesse desde pequeno sabendo isso, as coisas poderiam ser muito diferentes na sua vida. E seriam com certeza na minha vida. Porque muitas coisas eu perdi por não saber. E essa criança agora, eu imagino comigo Mefibosete, ou Bosete, para ficar mais fácil, né? Encarando essa situação agora totalmente inversa daquilo que ele pediu. Aquilo que era acostumado a viver. Mas a vida vai passando. E nada vai mudando na vida de Mefibosete. E ele resolve encarar aquilo de frente. A Bíblia não fala muito a respeito, mas a Bíblia relata que ele teve filho. Ou seja, ele estava vivendo. Eu posso imaginar por várias vezes ele imaginando como era na casa do rei, como era andar na carruagem do rei, como era ter uma vida de príncipe na casa do rei. E agora numa terra chamada esquecimento. Mas só que Jesus, quando ele tem uma obra na vida de uma pessoa, quando Deus te chama, quando o Espírito te leva para passar pelo deserto, pela provação, não é que Deus abandona você. Só que Deus fecha seus olhos para você não conseguir ver Deus. Na verdade,
o problema, a situação fecha seus ouvidos para você não ouvir mais Deus. As coisas se apertam tanto que você não consegue mais sentir que Deus está presente. Imagina aquela criança quando lembrando, nas suas lembranças lá, lembrando que o rei estava sentado na sua frente durante o café da manhã, durante o almoço, durante o jantar. O Espírito Santo fala que por vezes Ele tem trago na sua lembrança isso também. De quando você entrava na igreja, dançava, ministrava e você via Deus te olhando. Mas agora você entra, dança, faz, vira, acontece e você não está vendo Deus te olhando. Você acha que eu não passei por isso? Às vezes cheguei aqui, dobrei meu joelho ali e falei: Senhor, cadê o Senhor? Mas você acha que a minha adoração era menor, por isso era maior? Eu quero que você entenda que a todo momento o Espírito Santo está do seu lado te olhando. Que a todo momento que você dobrar o seu joelho e gritar a Deus, Ele vai te ouvir. Só que tem situações que é para você encarar de frente e falar: Senhor, se o Senhor responder agora, eu estou contigo. Se o Senhor responder daqui a pouco, eu estou contigo. Se o Senhor não responder, eu estou contigo, Senhor. Aleluia. As provações do Senhor são para nos levar a isso. Aquele jovem estava sendo provado, na lembrança dele vinha os momentos que ele partilhava com o rei, e agora ele já não tinha mais o rei. Mas a Bíblia relata em Samuel, 2 Samuel, capítulo 9, que a história desse jovem agora é mudada. Depois de muitos anos de sofrimento, de esquecimento, a Bíblia relata uma coisa muito interessante. Capítulo 9 de 2 Samuel diz assim: E disse Davi, atualmente rei de Israel: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi e disse-lhe: ó rei. E disse-lhe ao rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, e Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Davi, Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. Depois de tanto esquecimento, ainda tem coragem de dizer: teu servo. Eis-me aqui, rei, eu sou teu servo. A Bíblia relata que depois de muito tempo alguém se lembra dele, alguém se lembra da linhagem real e manda chamar, procurar esse garoto. Agora eu fico vendo comigo, imaginando esse jovem em sua casa, numa pequena cidade por nome Lodebar, cidade do esquecimento, cidade esquecida, vendo entrar a carruagem do rei.
Eu posso imaginar comigo ele tentando chegar à frente para poder ver alguma coisa, de repente, não sei, numa cadeira de roda, arrastando ou carregado por alguém, chegando para ver. Quem estava entrando, o que estava acontecendo? O povo começa a gritar, tudo para. E ele de repente chega e vê a carruagem do rei entrando na cidade. Porque naquele tempo era diferente, onde o rei passava, todo mundo se prostrava, todo mundo queria estar perto, todo mundo queria ver. De repente ele chega, de repente imagina ele conseguindo ver a carruagem, mas quando olha está vazio, o rei não está. De repente começa a olhar e fala, mas o que aconteceu? Cadê? Uma dificuldade tão simples, Deus quer fazer muito mais por você. E de repente você pensa, mas já faz tanto tempo que eu estou sofrendo, Senhor, quanto tempo que eu estou lutando. Ei, segura mais um pouquinho. Coloca a mão no seu coração, baixe sua cabeça e receba essa ministração do Senhor lá. Às vezes você está pensando, mas quanto tempo que eu tenho enfrentado essas lutas, Senhor, e eu estou na tua casa todos os dias e não tenho recebido, Senhor. Segura mais um pouquinho. Às vezes vão passar mais 10 anos, mas segure, mais 20, mas segure. Às vezes você pode dizer, mas meu tempo aqui no mundo está acabando, eu só tenho, de repente, 70, 80 anos de vida e se eu perder mais 10 sofrendo desse jeito, escute. O Senhor vai preparar tempo oportuno para você desfrutar daquilo que Ele vai colocar na sua vida. Aleluia. E escute isso, se não der tempo de você viver aqui na terra, Deus está te dando uma vida eterna com Ele, para você gozar lá no céu. Não acaba aqui, não é só aqui. Segure esse sofrimento, segure forte, não abra mão, não abandone a palavra do Senhor, não abandone seus princípios, seus caminhos. Porque tudo que Deus quer fazer na sua vida é muito mais do que você pode imaginar. Tudo aquilo que Deus tem preparado para você é muito mais do que você pode ver. Deus tem preparado para você participar com Ele das emoções celestiais todos os dias da sua vida, sentar à mesa dEle. Mas para isso você tem que permanecer fiel, não arredar o seu pé, não abandonar a sua fé, não abandonar o seu evangelho. Carregar a marca de Cristo dentro do seu coração, carregar a marca do evangelho dentro de você. Não importa se as pessoas não vejam você, se as pessoas não olham para você. O que importa é aquilo que Deus tem visto e preparado para a sua vida. Aleluia. E existem pessoas assim que Deus vai colocar do seu lado para encarar esse problema de frente junto com você. Tome posse dessa vitória. Tome posse dessa palavra nessa noite. Erga sua cabeça, erga sua mente, erga sua fé e declare para você mesmo que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Glória a Deus. E de que não existe problema que possa te afastar, que possa afastar Deus de você. Deus está a todo momento te olhando. E tudo que Ele quer mais quer, fala assim, acabou o seu tempo de sofrimento, vem agora comigo. Tudo que Ele mais quer é acabar seu tempo de sofrimento e te abraçar, te pegar no colo e falar, meu filho, em todo tempo eu escutei a tua oração. Em todo tempo eu vi o teu sofrimento, mas eu precisava te esperar você passar por este momento. E você vai ver que tudo que você passou não vai se comparar àquilo que Deus tem preparado para você. Jesus pode escrever sua história de novo. A Deus, cada pessoa que está aqui, olha o que Ele fez comigo.
sabe onde vai dar isso tudo, Senhor. Olha o que Ele fez comigo. Ah, Deus, mas tenha misericórdia dos teus filhos, Senhor. No olhar eu carregava um fogo. Deus, nesse momento, ministra, Senhor, sobre eles, ó Deus, a força do teu Espírito Santo. A minha festa estava tão vazia de sorrir. Ah, Deus, tem muitas pessoas tão difíceis de sorrir. Quando eu pensei que o rio ia secar, olha o que Ele fez comigo. Deus, ergue no teu colo, Senhor, nessa noite, Senhor. Deus, ergue, Senhor, os teus Vai jovens, fazer Senhor, eu para te viver